De todos os chatbots de IA disponíveis, o Grok da Kiss AI é definitivamente um forte concorrente, e até o final deste vídeo você vai se tornar um mestre nele. Como ele se compara a chatbots como o Gemini e o ChatGPT? Neste vídeo, veremos 8 pontos essenciais, de prompts à interface para você ser um usuário avançado. O Grok lembra outros chatbots. Na barra de busca, podemos conversar, pesquisar, criar imagens e projetos. Então, o que o destaca? Sobre os modelos, é isso que faz a diferença aqui. Por padrão, o Grok está no modo automático, o que significa que ele escolhe entre o rápido ou especialista conforme a complexidade da pergunta. O modelo rápido serve para perguntas simples como o que é um pepino ou cálculos básicos. Perguntas que realmente não exigem muito poder computacional e podem ser respondidas rapidamente. Mas se você fizer uma pergunta mais complexa, que exige agregar muito mais conteúdo, seja do X ou da internet, é aí que o modo especialista entra em ação, onde o modelo vai pensar mais profundamente. Agora, por padrão, temos o modo automático ativado, mas se tivermos uma pergunta específica que sabemos que seria melhor para um dos modelos, o primeiro passo é escolher o modelo certo, porque muita gente simplesmente conversa com o Grok ou qualquer outro chatbot achando que ele é igual a qualquer outro chatbot. Mas, idealmente, se quisermos obter os melhores resultados, queremos que a pergunta que estamos fazendo ou a conversa que estamos iniciando seja adequada ao modelo correto. Então, testando o modelo rápido aqui, podemos ver que algumas das perguntas padrão que temos, se eu digitar W, por exemplo, aparecem WhatsApp, Walmart, Wordle, programação da World Series. Então, se eu selecionar isso e começar a conversa, ele vai puxar rapidamente a programação da World Series de 2025. É uma resposta muito rápida, não está fazendo muita análise e temos toda a programação aqui com todas as fontes individuais listadas abaixo, desde páginas da web até postagens no X, além de permitir que façamos outras perguntas. Também temos uma pequena tabela mostrando os próximos jogos e os jogos já realizados. Temos coisas como Brewers e Dodgers, Blue Jays e Mariners e os placares finais. Então, essas são perguntas realmente simples que exigem respostas simples. Mas digamos que queremos fazer uma pergunta muito mais complexa. Quando se trata de iniciar um novo chat aqui, tudo o que precisamos fazer é ir para o lado esquerdo, clicar no botão de chat e estamos de volta aqui. Então, para este caso, vou fazer uma seleção diferente. Vou ativar o modelo especialista, então este vai pensar bastante. Agora, não vou fazer uma pergunta simples aqui, como o que é isso ou o que é aquilo. Vou dizer, me dê um relatório completo sobre como os pepinos estão se saindo tanto em popularidade quanto em preço. Então, essa é uma pergunta muito mais complexa. Não vai simplesmente saber qual é a popularidade de um pepino ou o preço de um pepino e certamente não vai conseguir entregar isso em um relatório completo, seja lá o que isso signifique. Agora, ao usar o modelo complexo aqui, o especialista, ele vai pensar bastante e agora podemos ver que vai levar alguns segundos a mais para realmente considerar nosso pedido e vamos ver exatamente o que ele está fazendo em tempo real quando estiver buscando as fontes. E isso vai nos dar uma resposta muito mais detalhada. Temos o modelo completo aqui e podemos ver que, mesmo no modelo especialista, na verdade levamos apenas 14 segundos para obter nossa resposta com o prompt completo. Em apenas alguns segundos, ele criou um relatório de desempenho de mercado sobre a popularidade e as tendências de preços de 2020 a 2025 para pepinos. Temos todos os dados aqui. Temos uma análise de preços nos valores atuais, como podemos ver, em comparação com o que realmente eram nas tendências históricas, e você entende a ideia. Basicamente, é uma informação muito mais complexa do que apenas um cronograma simples, e está tudo agregado aqui de uma forma organizada, exatamente como eu pedi. E assim como no nosso modelo rápido, temos 17 postagens no X para agradecer, 25 páginas da web e podemos ver exatamente quanto tempo levou. E então poderíamos continuar com qualquer outra pergunta aqui, pois se apenas clicarmos nelas, começaremos e continuaremos a conversa. Agora, é claro, eu não preciso usar nenhuma dessas respostas sugeridas. Eu sempre posso continuar a conversa sozinho, apenas falando com o Grok aqui embaixo. E como podemos ver, ele está atualmente no modelo especialista. Mas aqui está a segunda coisa, a troca de modelo, porque o que as pessoas não percebem é que no começo é muito fácil simplesmente ficar em um modelo específico. Mas as conversas nem sempre permanecem assim. Às vezes, a conversa que começou sendo realmente complexa, de repente passa a exigir respostas muito mais rápidas e diretas. E, nesse caso, essa é uma ótima oportunidade para eu fazer a transição do modelo especialista para o modelo rápido. Mas muitas pessoas não sabem que isso é realmente possível. Elas acham que uma vez que você escolhe um modelo, fica preso àquele modelo durante toda a conversa. Mas esse não é o caso.
Como podemos ver aqui, se eu descer e selecionar outro modelo, posso mudar do especialista rápido até mesmo para o Grok 4 rápido, que está em beta, sendo um modelo mais novo do Grok. Então, se eu quiser testar o Grok 4 rápido, podemos ver que posso continuar a conversa nesse novo modelo. A troca de modelo é ótima porque, dependendo da complexidade da minha conversa, posso precisar mudar em qualquer momento, e ficar preso a um único modelo pode ser ineficiente às vezes. Então, se eu fizer uma pergunta mais simples como: por que as pessoas não gostam tanto de pepinos? Isso está em um modelo mais novo, mas ainda está configurado como rápido. Então ele vai pensar sobre o pedido do usuário e vai pesquisar coisas como por que as pessoas não gostam de pepinos, e então ele vai reconhecer que sim, isso é uma continuação das conversas anteriores. Então ele vai dedicar um tempo para fazer a pesquisa. Ele vai analisar exatamente o que já conversamos até agora e simplesmente acrescentar minha pergunta ao final disso aqui. E como podemos ver aqui, ele pensou por um pouco mais de tempo, e agora temos muito mais complexidade na resposta propriamente dita, mesmo que ainda tenha sido relativamente rápido. Para a maioria das pessoas, isso é suficiente. Mas aqui embaixo, esses botões muitas vezes passam despercebidos, e esses botões são, na verdade, o terceiro ponto do que você precisa fazer para se tornar um usuário avançado. Muitos usuários, se não ficam satisfeitos com a resposta, simplesmente vão lá e começam um novo chat. Mas ao fazer isso, eles perdem todo o histórico de conversa que já haviam construído. Então, se você realmente não gostar da resposta que o Grok deu, você pode simplesmente vir aqui embaixo e clicar em regenerar, ler em voz alta. Você pode iniciar um novo tópico. E o que isso realmente significa? Bem, eu vou explicar isso em um segundo porque isso vai ser o número 4, mas esses são alguns recursos frequentemente ignorados que, se eu não gostar do que foi dito aqui, posso simplesmente pedir para regenerar. Tente novamente. Quero que você me dê uma resposta diferente. E ele vai lá e regenera essa resposta, talvez adotando uma abordagem um pouco diferente. Outra coisa que você pode fazer aqui, em linha com o passo número 3, é ir até a aba Mais e exportar para PDF. Então, ao invés de apenas copiar tudo, você pode realmente obter isso no mesmo formato que o Grok está apresentando e salvar como PDF. Mas agora eu ouço você perguntando sobre aquela função de thread que mencionamos. O que ela realmente faz? Bem, isso é o número 4, e só com isso já estamos na metade do caminho para nos tornarmos usuários avançados do Grok, e ainda nem entramos na parte de engenharia de prompts. Se eu pegar essa resposta aqui individualmente e clicar em iniciar thread, o que você vai ver é que posso responder a essa conversa em um novo tópico. Então, o que isso significa? Bem, há duas conversas completamente separadas acontecendo aqui. Uma que ocorre no thread principal e outra que acontece no thread lateral. Eu poderia ter duas conversas totalmente distintas aqui e deixá-las seguir em direções completamente diferentes, mas ainda assim tê-las salvas de acordo. Vamos supor que nesta aqui à esquerda eu quisesse dizer eu gosto de pepinos, mas nesta aqui à direita eu dissesse eu não gosto de pepinos. Bem, o que eu posso fazer aqui, e usando aquela tática de troca de modelo que mencionamos antes, é mudar de volta para o modo rápido, o que vai alterar o modelo para ambos. E então, nesse thread, eu posso dizer eu não gosto de cu. Pepinos, o que é isso? E agora, quando eu for lá e enviar aqui, mesmo que eu estivesse digitando em ambos, podemos ver que a conversa, aquele thread, vai continuar aqui à direita. Mas isso não vai realmente impactar toda a nossa discussão. Isso é ótimo se você precisa fazer uma pergunta relacionada ao que está falando, mas não quer que isso atrapalhe toda a conversa que está tendo. Isso é ótimo quando usado em combinação com a troca de modelos, porque, como falamos antes, você pode alternar entre especialista e rápido conforme necessário. Mas e se você quiser que toda essa sessão principal continue com as respostas do especialista e fazer suas perguntas rápidas à parte? Bem, é exatamente para isso que servem os threads. Ao fazer isso, posso garantir que tudo no meu thread principal será a pergunta mais complexa e tudo aqui à direita é só o meu pequeno desvio. E a qualquer momento eu sempre posso acessar qualquer coisa que eu tenha feito aqui, mesmo que eu feche esse thread, e posso ir lá e selecionar o que eu quiser. Então, digamos que eu falei sobre este aqui e eu poderia simplesmente iniciar um novo thread e, usando o modelo rápido ou qualquer outro que eu quiser, posso ter uma conversa completamente separada e posso ter essa conversa sem nunca impactar meu thread principal. Agora, antes de entrarmos na parte de engenharia de prompts, vamos para o número 5 da nossa lista, que é a busca profunda. Agora, se eu selecionar busca profunda aqui, isso, se você já conhece ou usou outros chatbots no passado, é uma forma de obter respostas muito mais detalhadas, com muito mais pesquisa. Normalmente, em outros chatbots, pode levar um pouco de tempo, dependendo de quão complexa sua pergunta realmente é. Vamos supor que eu faça uma pergunta sobre uma pessoa. Eu digo, como, ou na verdade, me dê toda a história da América do Norte desde a criação do tempo. Ou algo assim, alguma outra pergunta desse tipo.
e eu poderia adicionar coisas aqui, eventos-chave, visão geral geológica, migração humana, todas essas coisas. Então, se eu selecionar me dê toda a história disso, normalmente ele faria isso em um formato regular. Mas, como temos a busca profunda selecionada, se eu for em frente e enviar isso aqui, vamos ver que, usando a busca profunda, ela vai interpretar esse pedido e nos fornecer muito mais fontes do que normalmente seria esperado. Ela vai interpretar esse pedido como faria com uma função de pensamento normal, mas então vai buscar muitas fontes para responder à nossa pergunta da forma mais eficiente possível e pode levar muito mais tempo do que normalmente seria visto com os modelos rápido ou de pensamento. Como podemos ver aqui, ao iniciar a solicitação, ela está puxando informações de 9 fontes diferentes que podemos ver aqui ao lado. Podemos ver todos os resultados de busca pelos quais ela está passando e vai levar muito mais tempo para realmente fazer, como diz, uma busca profunda na fonte real da nossa informação. Então isso significa que, em vez de fornecer apenas uma resposta muito simples, ela vai nos dar uma resposta muito detalhada e complexa. Isso é ótimo se você quiser todos os detalhes minuciosos que normalmente não veria em uma resposta típica de chat. Então, essa aqui levou 58 segundos, mas como podemos ver, temos os pontos-chave sobre a história da América do Norte e ela vai nos contar tudo com as fontes incluídas. Como podemos ver aqui embaixo, quando está fazendo sua pesquisa aprofundada, ela está puxando todas essas informações e vinculando explicitamente a elas. Temos a Wikipédia, temos o science.nasa.gov, temos o YouTube, temos todas as diferentes fontes de onde está puxando as informações e está nos entregando isso de uma forma muito mais longa do que receberíamos em uma resposta típica de chat. Quero dizer, só de falar sobre isso, ainda está processando aqui. Com a pesquisa aprofundada, ela não pula os tópicos que são desnecessários ou que parecem extras, porque você pediu especificamente uma resposta mais complexa e pesquisada em profundidade. Como podemos ver, ainda está processando aqui. Isso provavelmente vai demorar um pouco porque começamos com o início da Terra e do Universo e estamos apenas chegando aos povos indígenas e sociedades pré-colombianas colonização europeia. Então estamos recebendo uma resposta realmente completa e aprofundada e em cada etapa do processo temos todas as nossas fontes aqui, automaticamente integradas. E finalmente, quando o processo termina, recebemos as principais citações logo abaixo e ele nos mostra exatamente de onde as informações estão vindo. E embora essas sejam as fontes principais, podemos sempre ir adiante e verificar quais resultados de busca foram utilizados para encontrá-las. Assim sabemos a origem de tudo e podemos validar a informação por conta própria. A próxima coisa aqui é realmente usar projetos de forma eficaz. Muitos acham que, ao organizar o Grok, os projetos só servem para colaborar com outros, mas não é verdade. Na verdade, isso poupa tempo, sem precisar digitar as mesmas instruções toda vez. Se você prefere uma resposta específica de um determinado jeito, é exatamente assim que você faz e pode começar criando um novo projeto. Então, digamos que eu queira criar um novo projeto sobre pesquisa e vou escolher pepinos, porque parece ser o tema deste vídeo, e vou dizer, seja pragmático, direto ao ponto e não inclua opiniões. Agora, isso é muito importante. Se eu quiser que o Grok me dê uma resposta de uma maneira específica, ou seja, eu só quero os fatos reais, não quero nenhuma opinião, quero que seja pragmático, direto ao ponto, sem colocar sua própria interpretação nas coisas, eu posso fazer isso e então posso adicionar quaisquer arquivos ao projeto. Isso significa que qualquer conversa que eu tiver com o Grok, ele vai buscar informações desses arquivos específicos que eu enviei para garantir que o Grok esteja sempre atualizado. Agora, o contexto é ótimo para chatbots, porque quanto menos você precisar se repetir, mais fácil será para o chatbot te dar as respostas que você procura. Então é aqui que eu adicionaria quaisquer arquivos do projeto. E uma vez que eu tenha feito isso, agora eu tenho conversas categorizadas. Isso é bem diferente de, por exemplo, um chatbot personalizado, onde você pode começar uma nova conversa toda vez e ele é treinado em um formato específico. Em vez disso, isso organiza todos os seus chats sob um determinado tópico. Então, digamos, por exemplo, que você tenha um projeto sobre o qual fala relacionado ao seu trabalho ou às suas finanças. Você pode ter diferentes projetos, cada um com informações diferentes como contexto, para manter suas informações separadas, assim seus chats não se misturam e fica mais fácil encontrá-los. E isso significa que qualquer arquivo de projeto que você adicionar será automaticamente considerado nas conversas que você tiver. Isso torna o uso do Grok muito mais simples e rápido, porque você não precisa ficar se repetindo o tempo todo. E a qualquer momento, você pode renomear, clonar, criar uma variação diferente e personalizá-lo do seu jeito.
Porque, idealmente, antes mesmo de chegarmos à engenharia de prompts, a primeira coisa que você deve fazer é garantir que você já tenha estruturado tudo da maneira perfeita para nunca mais precisar se repetir. Agora vamos entrar na parte de engenharia de prompts propriamente dita. Então, para isso, o que precisamos saber é como fazer o Grok realmente nos dar a resposta que estamos pedindo. E, como mencionei antes, existem várias maneiras de reduzir o tempo que você gasta fazendo isso. Mas o que significa realmente escrever um bom prompt? Bem, contexto. O contexto realmente é fundamental aqui, porque quanto mais contexto sobre uma situação ou tipo de resposta você puder dar ao Grok, melhor será a resposta que você vai receber. Isso significa adicionar coisas como o contexto de onde isso está acontecendo, quando está acontecendo, para quem isso está acontecendo. Pense em coisas que normalmente aparecem em uma história. Quem, o que, onde, quando, por quê e como. Se você conseguir fornecer todas essas informações em um único prompt para o Grok, isso facilita muito o trabalho do Grok e faz com que a qualidade da resposta seja muito maior, porque ele tem mais informações para trabalhar. E como o Grok está diretamente conectado ao X, você pode aproveitar informações em tempo real sobre o que está acontecendo no X neste exato momento. Então, digamos, por exemplo, que eu mude para o modelo rápido aqui e pergunte qual grande evento relacionado à comida está acontecendo no mundo agora. Então, digamos que eu faça essa pergunta aqui, e isso vai iniciar uma nova conversa e vai buscar informações. Então, é a Semana Global da Alimentação em Abu Dhabi, e podemos ver aqui que há outras coisas relacionadas à comida. Podemos dizer que é um encontro de vários dias e 2.000 expositores de todo o mundo estão dando início à Semana Global da Alimentação. Ótimo! Agora eu tenho um pouco de contexto sobre o que posso perguntar. Agora vamos em frente e usar a estrutura do quem, o que, onde, porquê e como. Vou trocar para um modelo de especialista aqui e vou dizer, então quem? Vou perguntar, quem é o melhor fornecedor? Esse é o quem. Na Semana Global da Alimentação, esse é o onde. E também o que, eu acho. Esta semana, o quando. E por fim, o porquê e o como. E por que eles são considerados objetivamente os melhores. Então, esse é o porquê, putz, como. Então, quem é o melhor fornecedor na Semana Global da Alimentação desta semana e por que ele é considerado objetivamente o melhor? Agora vou fazer essa pergunta e, ao fornecer todos esses elementos, o Grok vai me dar exatamente a resposta que estou procurando. Mas podemos continuar e ir ainda mais além. Como podemos ver, a resposta que está nos dando é que, bem, não existe realmente um melhor fornecedor objetivo. Há muitos ótimos fornecedores, como podemos ver pelas postagens no X, mas este aqui se destaca com base na escala e liderança local, integração e visibilidade no evento, alinhamento com temas globais e mais. Então vamos pegar nosso prompt original e levá-lo para o próximo nível. Vamos colar nosso prompt original aqui, mas vamos fornecer ainda mais informações. Quero que você forneça esta resposta e então eu vou dizer exatamente a resposta que estou procurando. Perceba que aqui ele deu a resposta em um estilo muito mais de relatório. Eu poderia dizer no formato de e-mail. E agora, quando forneci só um pouco mais de contexto, ele vai fazer a mesma coisa aqui, mas apresentar no formato de e-mail. Podemos ver que, ao ajustar a forma como estruturamos nosso prompt e ao declarar que queremos no formato de e-mail, obtivemos uma estrutura completamente diferente na resposta que recebemos. Mas a pergunta final é: como podemos realmente dominar essa ferramenta? Já conhecemos a engenharia de prompt, estamos bastante confortáveis com a interface e entendemos como tudo funciona. Mas qual é a última coisa que podemos fazer para realmente dominá-la? Bem, podemos aproveitar a IA para obter respostas melhores da própria IA. Exatamente, podemos usar o Grok para, na verdade, criar prompts para si mesmo, e deixe-me mostrar o que isso significa. O que vou fazer agora é fornecer as informações ao Grok antecipadamente, antes mesmo de fazer qualquer pergunta. Vou dizer, você é um engenheiro de prompts para o Grok, projetado para criar os melhores prompts com base nesses critérios. Agora, é nesse momento que vou dizer qualquer coisa que eu queira que seja estruturada dessa forma. Então, não estou tanto pedindo uma resposta para uma pergunta, mas sim preparando ou treinando o Grok para a forma como quero que ele responda às minhas perguntas. E nesse caso, estou realmente usando-o para criar prompts que vou alimentar de volta no Grok. Posso dizer que eles precisam ser objetivos, verdadeiros e imparciais. Esses são meus 3 critérios, então eu posso dizer isso. E como podemos ver aqui, a resposta que ele vai me dar não é uma resposta específica para a pergunta que estou fazendo. Ele simplesmente vai dizer: ok, como engenheiro de prompts para o Grok, é exatamente isso que estou fazendo aqui, e este é o exemplo que vou usar. E então ele vai fornecer exemplos de prompts com base nessas informações. Então, meu prompt típico para uma pergunta seria algo como os vegetais mudaram nos últimos 200 anos? E esse é um prompt bem sem graça. Mas agora estou dizendo ao Grok: na verdade, crie um prompt baseado no que eu quero saber.
Então estou fazendo com que ele crie o prompt para mim. E assim, ele vai me dar esse prompt completo aqui, muito mais detalhado do que eu teria realmente pedido. E tudo o que eu preciso fazer é simplesmente copiar esse prompt aqui. E então, se eu realmente quiser, podemos usar o que conversamos anteriormente para iniciar outra discussão aqui e podemos começar essa conversa respondendo àquela discussão com a nossa pergunta inicial. E pronto. Podemos ver que temos aqui um enunciado incrivelmente detalhado, uma análise minuciosa focada nos aspectos menos conhecidos ou subnotificados. Há muito mais contexto aqui, um contexto valioso que jamais teríamos imaginado se não tivéssemos ficado aqui sentados por 10 a 15 minutos. Mas em apenas alguns segundos, o Grok conseguiu criar um prompt para si mesmo. Então, desde que o modelo certo esteja ativado, tudo o que precisamos fazer é ir em frente e clicar em enviar aqui. E então vamos ver exatamente o que a resposta realmente nos traz. E ao usar o prompt que o próprio Grok nos deu, em vez de simplesmente escrevermos o prompt nós mesmos, estamos usando a IA contra ela mesma para criar um resultado melhor. E além disso, vai nos dar uma resposta muito mais aprofundada e de alta qualidade, porque estamos usando o que ela sabe, realmente dando a ela a melhor ferramenta para criar uma ótima resposta. E para isso, como o prompt é muito mais complexo do que o que eu teria escrito simplesmente, podemos ver que vai demorar bem mais aqui. Ela vai analisar meu pedido, está pesquisando imagens e reunindo todas essas informações para realmente me dar a melhor resposta possível. De modo geral, o tempo que o Grok leva para realmente te dar uma resposta não indica o quão alta será a qualidade da resposta. Mas se você fornecer muito mais informações contextuais das quais ele possa extrair, vai demorar mais porque ele estará buscando uma resposta de qualidade muito superior para você e estruturando-a da forma que você pediu. E então, depois de 1 minuto e meio, recebemos uma análise completa, sem nem precisar usar a busca profunda, exatamente sobre tudo o que queríamos saber, mas de forma extremamente detalhada. Características físicas, influências de avanços tecnológicos. Temos aqui tudo o que eu normalmente gostaria, e isso geralmente vai te proporcionar respostas muito melhores e permitir enxergar as coisas de uma nova perspectiva que você não teria apenas digitando os prompts sozinho. Além disso, você também pode criar imagens no Grok. Peça para ele assumir uma persona para direcionar o chat. Essas dicas não te tornam um expert, mas já estão disponíveis. Mas se quiser experimentar, o Grok já tem isso integrado. Agora você pode ser um usuário avançado no Grok, usando o acesso em tempo real do XAI, além de gerenciar conversas para obter informações do jeito que faz mais sentido para você e se tornar um verdadeiro mestre. Muito obrigado por assistir e, como sempre, meu nome é Josh Mountain e espero te ver no próximo vídeo.